Igreja amada, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está lá em Gênesis 37, a partir do versículo 5. Hoje o tema dessa mensagem é sonho. Sonho, os sonhos de Deus para a sua vida. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe fica em pé e os feixes de vocês se colocam em volta do meu e se curvam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Aleluia! Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai respondeu e disse: o que você quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Aleluia! Irmãos, essa palavra é uma palavra poderosa para quem crê, certo? Para quem crê. José, ele teve esse sonho. Na realidade, foi uma revelação de Deus na vida dele. Olha isso assim. Uma revelação de Deus na vida dele. Como nós podemos ver, Deus dá o sonho a José e automaticamente ele já entende o que Deus iria fazer na vida dele futuramente. Você que está me vendo, Deus já te deu algum sonho que você viesse interpretar esse sonho do que Deus iria fazer na sua vida, aleluias, futuramente? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, aleluia. Foi isso que aconteceu na vida de José. Como nós podemos ver, ele conta o sonho aos irmãos, passo a passo, como ele iria ser, né? Ele disse: olha, escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé. Tá vendo? O sonho já dá uma interpretação, um entendimento a José que ele ia ser um rei, um governador, um juiz, uma coisa assim, sabe? Uma pessoa que realmente tinha autoridade. Louvado seja Deus. E o segundo sonho que José teve, que foi praticamente semelhante, ele disse que teve, aleluias, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aqui, esse segundo sonho é uma revelação de Deus para José, dizendo: a sua família vai ter que lhe obedecer. A sua família, louvado seja Deus, elas vão se curvar diante de você. Vai ter que entender que eu sou na tua vida e que eu lhe escolhi para coisas grandes. Vai recebendo essa palavra de Deus aí na sua vida, irmão. Aleluia! E quando José conta o seu segundo sonho ao seu pai e aos seus irmãos, Jacó, aleluias, ele não entende os planos de Deus para a vida do filho, mas ele fica curioso para saber o que iria acontecer. Então, os irmãos de José, né, perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós, né? O segundo sonho está aqui, ó. José conta: eu tive outro sonho. Desta vez o sol,
a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O segundo sonho, meus irmãos, até eu entendi. O sol é Jacó, a lua, a esposa de Jacó, e as 11 estrelas, os irmãos de José, porque Jacó teve 12 filhos. Então, se Deus deu o sonho a José, um dos 12 filhos de Jacó, isso me dá a entender que as 11 estrelas eram os 11 irmãos de José. E a Bíblia diz, aleluia, que os irmãos de Jacó, os irmãos de José saem logo cedo, né, para apacentar as ovelhas. E um dia o pai de José, Jacó, ele resolve fazer uma túnica para José. E agora Jacó dá aquela túnica a José e diz para ele: olha, filho, vai ver o que os seus irmãos estão fazendo, né? E vem e me conta. Os irmãos de José, a Bíblia diz que eles tinham raiva de José, porque José, tudo que os irmãos faziam de errado, José vinha e contava a Jacó, seu pai. Por isso que no coração dos irmãos de José atraía ira, raiva daquele garoto, né? A Bíblia conta aqui que eles não queriam nem ver José perto, quanto mais ouvir a voz de José. E um certo dia, Jacó manda José e vê o que os irmãos estavam fazendo. E nesse tempo, nesse período, né, os irmãos todos reunidos ali, os 11 filhos reunidos. E enquanto eles estavam reunidos, cuidando das ovelhas que estavam no pátio, no pasto, eles estavam tramando pegar José e matá-lo. Eles estavam tramando matar José. Será que não tem ninguém? Será que os teus inimigos mais próximos não estão tramando a sua morte? Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto eles estão tramando a tua morte, Deus está tramando abençoar a tua vida futuramente. Deixa eu te dizer uma coisa para tu: que aquele que tem promessa não morre enquanto ela não se cumprir. Receba no seu coração em nome de Jesus. E agora os irmãos começam a planejar a morte de José. E Rubens, o irmão mais velho, ouvindo o que os outros irmãos estavam falando, né, ele resolve, aleluia, intervir. Rubens resolve, né, se meter no meio dos irmãos e dizer: não, irmão, por favor, não façam isso. Ele é o nosso irmão, apesar de ser um garoto chato, né, que conta as suas bobagens, que sonha, ele não é digno de morte, não merece morrer. O que é que você acha da gente lançá-lo ele nesse buraco e deixar ele aí, né? Isso eles estavam tramando. Eu estou apenas interpretando a fala deles ali, amém, irmão? A Bíblia não conta passo a passo o que eles estavam tramando. A Bíblia já diz que eles estavam tramando alguma coisa para fazer com José. E também conta que ele foi lançado no poço. Enfim, continuando a história. E José agora sai da sua casa e vai em direção aos irmãos, com uma túnica colorida, bonita, que Jacó tinha dado a ele. E quando José chega até os irmãos, alguns deles dizem: lá se vem o sonhador. Lá se vem o sonhador. E quando José se aproxima dos irmãos, alguns dos irmãos de José pega ele e joga dentro do poço. Tira, rasga a túnica que ele estava vestido e joga dentro do poço. E agora José dentro do poço, aleluias, sem expectativa de sair daquele lugar, né? Com certeza pensando em si próprio: agora eu vou morrer, né? Porque eu não tenho condição de sair desse lugar. Só, irmãos,
que Deus envia mercadores, Deus envia pessoas, aleluias, que vinha da banda de, eita Jesus, esqueci o lugar aqui, de Amon. Os amonitas vinha da banda de Amon e em direção ao Egito. E um dos irmãos tiveram uma ideia: vamos vender José. Vamos vender José. Corre, tira ele de dentro do poço, né? E vamos vender José. E foi isso que fizeram. Pegaram José, tiraram do poço, levaram até os mercadores e venderam José. E José agora, ele vai em direção ao Egito. E a túnica de José, os outros irmãos pegam, matam um cabrito, mela a túnica de sangue e manda um dos irmãos ir em direção a Jacó e dizer: olha, achamos a túnica do teu filho, vê se realmente é ela, porque nós achamos cheio de sangue. Será que uma besta fera, um animal feroz não comeu ele? E a Bíblia diz que Jacó chora amargamente, né? Ele fica de luto há muitos dias pela morte do filho, achando ele que o filho tinha morrido. José agora chega no Egito. Eu estou acelerando a mensagem aqui, viu, irmãos? Porque o tempo é curto e eu posso não concluir. José chega no Egito, né? E está ali como um objeto de venda. E a Bíblia diz que Potifar compra José. José agora é escravo de Potifar. Vai para dentro da casa de Potifar. Um dia Potifar sai da sua casa, né, para exercer a sua função, e José cuidando dos seus afazeres ali também na casa de Potifar. Um dia a esposa de Potifar, ela resolve dar em cima de José. E José, como era um escravo obediente, né, a seu patrão, um rapaz cheio de Deus, obedecia a Deus, ele resolveu não dar crédito à esposa de Potifar. E agora José, na hora que ela vem, né, para tentar alguma coisa com ele, ele corre. E num que ele vai correr, a esposa de Potifar pega a túnica dele, né, e fica com ela nas mãos. É uma arma, né, que ela tem para acusar José de uma coisa que ele não fez. E ela grita, chega e ela começa a relatar: olha, o senhor trouxe, você trouxe um hebreu para cá, para dentro de casa, e ele tentou me agarrar à força. Potifar, ouvindo isso, ele não quis acreditar, porque ele confiava muito em José. Mas quando ela mostrou a túnica que José estava vestido, aí ele acreditou. Eu não vou acrescentar mais palavras, porque ficará muito comprido esse vídeo. Enfim, José foi para a cadeia. Potifar lança José na cadeia, e José agora é um prisioneiro. E a Bíblia diz, irmãos, que um dia, dentro da cadeia, estava um copeiro e um padeiro. E esses dois homens tiveram o mesmo sonho. Eles tiveram o mesmo sonho. E contando o sonho deles, José interpreta o sonho desses homens, né? E um dos empregados que estavam junto com José morre, e o outro é liberto. Aleluia. E agora, louvado seja Deus, o tempo passa e Faraó tem sonhos. Faraó agora, ele tem um sonho, e este sonho tinha que ser interpretado. Caso contrário, né, os seus adivinhadores morreriam. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os adivinhadores de Potifar, de Faraó, não resolveram, aleluias, não interpretaram o seu sonho. E o copeiro que foi liberto, né, pela interpretação de José, chega até o rei Faraó e diz: Faraó, tem um homem aqui que interpreta sonhos. E Faraó pergunta: quem é este homem? Ele disse: é José.
José, que está lá na cadeia, ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E ele interpretou assim, que o padeiro iria ser morto e eu iria ser liberto. E foi o que aconteceu. O padeiro morreu e eu estou aqui servindo ao Senhor. Ele disse, de fato, aconteceu da mesma forma, do jeito que ele falou. Chame esse homem aqui até a minha presença. E agora José vem à presença de Potifar, e Potifar conta o seu sonho e José interpreta também. José diz para ele, depois que ele interpreta o sonho, né, que ele diz que ele estava em pé diante do rio Nilo, né, e surgia ali vacas gordas e bonitas, e logo mais surgiam também mais 7, eram 7 vacas gordas e bonitas, depois surgiam mais 7 vacas magras e feias, e essas vacas engoliam as vacas gordas e bonitas, né, e ele ficava observando aquilo. Logo mais saía, brotava espigas gordas e bonitas, e logo mais também saía mais 7 espigas velhas, murchas, né, e acabadas, e comia essas espigas gordas também. Ou seja, José interpretou o sonho dele dizendo, olha meu rei Faraó, Deus lhe deu o sonho, e ele mesmo lhe dá a interpretação. Vai ter 7 anos de seca, 7 anos de grande fome, e mais 7 anos de grande fartura. 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? E depois que José interpreta aquele sonho, né, a Bíblia diz que o próprio José chega ao Faraó e diz, Faraó, você precisa encontrar alguém para administrar, né, essa fartura que nós temos aqui, para que quando a seca vier, o tempo da escassez chegar, essa pessoa tenha nas suas mãos a ferramenta, né, para abastecer quem verdadeiramente precisa. Louvado seja Deus do mantimento. E Faraó, a Bíblia diz que Faraó disse para José, eu não vejo ninguém com capacidade, né, para exercer esse cargo que não seja você, José. E agora José, de prisioneiro, passa a ser governador. E a Bíblia diz que José é governador, aleluias, a seca, a fome chega na casa do pai e dos irmãos de José. E agora, quem é que vem até José? Os irmãos. Lembra da primeira passagem, do capítulo 5, que José diz que o feixe dele fica em pé e os demais se curvam? Lembra também do segundo sonho, que o sol, a lua e as 11 estrelas faziam a mesma coisa? Pois é, a Bíblia diz que José encontra, depois de muitos anos, ele reencontra os seus irmãos, né, vindo buscar mantimento no país do Egito. E quando ele chega até ali, ele tem que se prostrar diante do governador, porque José, ele era o segundo homem mais poderoso abaixo de Faraó, do rei daquele país. E agora se cumpriu na vida de José aquilo que ele tinha dado a ele lá atrás. Vai se cumprir na sua vida também, quando você obedecer corretamente a palavra do Senhor. Você crê nisso? Receba no seu coração essa palavra, seja abençoado em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para mais e mais vidas serem abençoadas. Deixa teu like e se inscreva aqui no canal. Tem um nomezinho vermelho, inscreva-se, e assim a gente vai ser abençoado pelo poder da palavra. Eu, você e muita gente, em nome de Jesus.